Diretores do documentário Santos Dumont, Céu na Cabeça, Éder Santos e Mônica Sequeira estão aqui com a gente no Aventuras na História para debater um pouco sobre a obra e responder algumas perguntinhas, inclusive desse documentário que está disponível no Curta-On. Primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade de tempo de ambos. E no documentário, vocês levam muito a figura do Santos Dumont para um lado até do sentimentalismo, que a gente nunca levou tanto em conta, para uma pessoa que tem paixão por aquilo que faz. E vocês começam falando do coração físico também como uma simbologia. E Dumont, justamente, pensou no avião como uma ferramenta de unir as pessoas ao redor do mundo, e daí surge nossa primeira pergunta. Por esse sentimentalismo, ele acabou não patenteando a sua invenção. Como isso influencia sobre a criação do avião versus o fato de que muitas pessoas reconhecem que os irmãos Wright queriam criar o avião? Qual era a visão que os Wright tinham sobre o avião em relação a essa paixão do Dumont? Se eles tinham conhecimento de que aqui tinha um cara já voando há certo tempo? Como funcionava isso? Posso responder? Vai, Mônica, primeiro. Olha, em primeiro lugar, o que distingue muito os dois, né, o Santos Dumont e os irmãos Wright, é exatamente essa visão que eles tinham da invenção deles, da busca pela invenção. O Santos Dumont chamava, aspas, que ele queria dar presentes para a humanidade. Ele era um homem muito rico e, com isso, ele desenhava os projetos, publicava em revistas especializadas, como se fosse um software livre, né? Ao passo que os Wright, ao contrário, faziam tudo escondidos e sempre pensando em esconder aquele invento para que ninguém roubasse a ideia deles. Então, há uma distinção muito clara, né, entre a visão do brasileiro e do norte-americano, no caso. Eu acho que uma grande diferença aí, e que eu acho que marca uma diferença. Primeiro, eu queria agradecer o Wallace e o pessoal pela entrevista, dar olá, né, pessoal. E eu acho o seguinte, essa história que a Mônica está falando do software livre, né, ela influenciou em muita coisa, inclusive, eu acho até no final de vida do Santos Dumont, né? Essa relação dele em não patentear, em não ter esse lado comercial com o avião, eu não acho que era só porque ele não precisava, não só porque ele era rico, né? Ele tinha uma ideia de liberdade diferente dos outros, e aí é exatamente essa liberdade que ele deu para todo mundo que leva o avião, igual a gente vê no documentário, em 10 anos tinham mais de 100 aviões produzidos, porque ele deu essa ideia, a receita para todo mundo, né? Não sei se ele ser primeiro ou ser segundo, se isso importa na coisa. O que importa é que isso foi usado para a guerra, né? Que é onde que dá o final da história, que não é um final super legal, né? Que começa com o coração e acaba com esse coração dilacerado pelo que tinha acontecido. Acho que tem aí essa diferença, né? Dos Wright e dele, né? Se foi primeiro ou não é uma coisa tão importante. O importante é que ele liberou isso para todo mundo e as consequências não foram só as melhores, né? Perfeitamente. Ao liberar isso, ele acaba fornecendo conteúdo e informação para todos os aviadores da época. Então, toda vez que ele se superava, ele publicava essas melhorias, e isso tudo era absorvido por uma gama de aeronautas no mundo inteiro, né? Muito bem pontuado isso, porque, perdão interromper, porque em relação às criações, quem deixou isso livre, inclusive para a criação pelo mal, e isso faz o nome de Dumont ser reconhecido internacionalmente, é muito esse fato. Exato. Sim. De ter feito isso com total liberdade, né? A dirigibilidade também, que foi algo muito
crucial para o avanço da aviação. Ou seja, quando o balão ia aleatoriamente, os balonistas viviam nessa. Ele foi o primeiro que conseguiu projetar e executar essa engenharia para a dirigibilidade dos balões. Isso foi um avanço tremendo para a aeronáutica, né? Que primeiro ele ensinou e ele resolveu como dirigir um balão e depois ele resolveu como fazer um mais pesado que o ar voar, né? Ele fez toda a etapa da aviação completa, né? O mais próximo naquela época do que temos hoje de aviação moderna. E, inclusive, o Santos Dumont tornou-se conhecido como pai da aviação, mas ele inventou várias coisas que não eram avião. Eu mesmo, quando era mais moleque, eu vi isso em algum lugar e não saiu da minha cabeça que o relógio de punho tem alguma ligação com o fato de ele ter adaptado um relógio de bolso, etc. Vou perguntar para vocês inventos dele que chamaram a atenção durante o trabalho de pesquisa sobre a vida dele e como que surgiu especificamente essa paixão pelo ar. Começando com a paixão pelo ar, né? Ele vivia numa fazenda, né, quando era criança, aqui no Brasil. E os biógrafos todos falam dessa criança como um menino que sempre observou o céu, sempre observou os pássaros, tinha uma paixão enorme pelos pássaros, e sempre disse que o homem poderia voar. Desde criança ele tinha essa máxima, assim, de que o homem poderia voar. Então, acho que isso veio desde criança. Teve um pai que incentivou muito essa imaginação, lidar com mecânica e mexer nas máquinas da fazenda, instigando aquele menino, né, a buscar o sonho dele, não só por meio da imaginação, mas das ferramentas também, né? Então, acho que ele teve um ambiente perfeito para deixar tudo sair e ser esse homem genial que ele foi. Uhum. Sim, no documentário mostra também que com 11 anos ele já estava pilotando uma locomotiva, né? Ele começou cedo nessa história de pilotar, ele gostava de carro, ele gostava de trem, ele tinha toda essa fixação com as coisas de movimento, né, que se movimentavam com mecânica e tudo junto. Ele fez essa, né, tanto é que ele foi o que colocou o motor, né, o primeiro motor em um balão, né. E eu perguntei para vocês também se alguma outra invenção no trabalho de pesquisa dele chamou a atenção, porque eu sei que ele tem um grande livro de criações. Ele inventou o chuveiro de água quente, né, que eu acho curioso. Porque ele fez lá na casa dele, na casa de Petrópolis, no Museu de Petrópolis, tem lá esse chuveiro que na época não tinha de água quente. Banho quente, né? Ele inventou um negócio para salvar vidas de cães no mar, que também nunca foi adiante, mas era tipo um arpão assim que jogava uma boia no meio do mar. O relógio de pulso foi uma conversa com o Cartier, né? Porque enquanto ele estava dando a volta lá no balão, ele não sabia do tempo. E para ele tirar o relógio do bolsinho do colete seria um absurdo. Então, como ele está movimentando aquelas... Não dava tempo, né, para ele... Como ele fazer? Aí ele, numa conversa com o Louis Cartier, os dois, acho que é uma invenção dos dois, mas instigado pelo Santos Dumont, né? Porque na época os relógios de pulso eram só para mulheres e eram como joias, assim, bem pequenininhos, bem discretos, né? E o relógio de pulso veio e virou uma febre, né? Para a população masculina. E como consequência disso, acabou inventando moda também, né? Sim. Porque o que aconteceu com como parou de se usar o relógio de bolso, deixou de usar o relógio de bolso, aí deixou de usar o colete, que o colete era para ter um bolso para colocar o relógio. Tirando o colete, mudou o casaco.
E aí o casaco de 2 botões ou de 3 botões foi inventado, né, assim, por ele, e quem fez foi Hermès, né, que acabou lançando uma moda de um novo casaco para os homens, e para as mulheres mudou também, que saiu o colete, aí pararam de usar o espartilho também. Quer dizer que ele lançou moda também. Tem uma outra história que, para ele sair correndo do balão, se ele precisasse sair correndo, se tivesse um acidente, ele dobrava a calça para não agarrar nas coisas, para não agarrar nos pedais e tudo. E aí ele inventou essa moda da calça da bainha dobrada, onde aparecia a meia no sapato. Isso virou moda também. Fora o chapéu, né, dele, que ele também fez um estilo especial. Ele pegou o chapéu... desculpa. Ele pegou o chapéu Panamá, né, e puxou o chapéu por causa do vento. Ele esmagou esse chapéu e aí isso também virou moda. Ele era um cara que também lançava moda. É a força da influência de uma pessoa com a capacidade de inventar um avião, né? Ela tem a chance de virar um ídolo contemporâneo àquele momento. Bom, você citou a relação com o Cartier, Mônica, e me pintou uma questão relacionada ao início da vida de Dumont, que foi na França, e como se perdurou essa relação íntima com Paris até o momento que ele pôs em prática o sonho de voar. Ele foi para Paris aos 18 anos, né? E ele se apaixonou por Paris. É algo muito nítido na vida dele, como ele se apaixona por Paris e pelos parisienses, e vice-versa, como os parisienses se apaixonam por ele. Então, ele tinha uma relação muito amorosa com Paris e com o Brasil também. Tanto é que, uma curiosidade que nem está no filme, a assinatura dele, ele começa a usar um hífen, Santos hífen Dumont, que era para mostrar que era tanto o Brasil quanto a França. O Santos representando o lado brasileiro e o Dumont representando o lado francês. No final da vida, esse hífen vira um igual. Então, ele é Santos igual Dumont, quer dizer que ele tinha o mesmo amor, tanto pelo Brasil quanto pela França, né? É muito forte isso nele. Ele é um verdadeiro franco-brasileiro, que tem essa força das duas culturas muito fortes. Muito legal, muito legal. Bom, um fato que eu desconhecia e chamou a atenção durante o trabalho de investigação é que durante a guerra, Santos Dumont passou a ser investigado como um espião alemão. Como que vocês chegaram a essa história? Você vê Mônica pesquisando aí, né? A história, as pesquisas levaram a isso, e tem uma documentação sobre isso, sobre a prisão dele, né, naquela época. E isso é um fato documentado, registrado nas esferas policiais, né, em Paris. E agora, como que chegou a isso, eu não faço ideia. Talvez por ele se ausentou, né, da aeronáutica, né? Ele teve depois do último acidente do Demoiselle, ele abandonou a aviação, tanto é que ele vai se ligar na astronomia, né? E o tal do telescópio dele, a marca era uma marca alemã. Eu acho que é aquele tipo de vizinho fofoqueiro, aquele tipo de vizinho que não tem nada a fazer lá no litoral da praia, lá no litoral da França. Ele tem um telescópio alemão, né? Ele tem um telescópio alemão, então ele e que olha a marca do telescópio alemão. E ele lá escondido, afastado da vida efervescente de Paris, como ele sempre esteve, né? Acho que foi uma coisa assim, de vizinho maldoso. Isso era no interior da França, né? Foram vizinhos da casa de praia dele, digamos. Perfeitamente. Bom, pergunta agora,
a gente pautou até o momento a paixão dele pela invenção, pela criação, e como o próprio Éder citou no início, o coração sendo dilacerado em relação à forma que usaram a criação dele foi o motivo do fim do Santos Dumont. Eu quero saber como ele recebeu o fato de que sua criação estava sendo usada para a guerra e como isso influenciou ele para tirar a própria vida. Posso seguir aqui, né? Sim, segue. Ele já tinha um quadro depressivo, né? Logo que ele parou de voar, que ele começou essa coisa da guerra, e, no entanto, ele tentou suicídio 3 vezes. Isso também a gente não acha, era um detalhe que não precisava estar ali no documentário, porque o suicídio se efetivou né, em julho, lá no Guarujá. Ele tinha oscilação de humor, né? Que diz um dos entrevistados, fala isso bem. Sim. Claro, né? Ele tinha euforia e o que a gente chama hoje de... Tem nome hoje, como é que chama? Polar, né? Bipolar, né? Ele era o bipolar antes de ter esse nome, parece que é dito isso, né? E, inclusive, essa história do suicídio também é interessante, porque até pessoas que assistiram aqui junto, né, com a gente, falaram que não sabiam que ele tinha suicidado, né? Porque foi uma coisa que também foi escondido na época, né? Mônica pode falar por quê, né? Isso também. A gente pode entrar nessa história do coração? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu ia questionar justamente tanto sobre a retirada do coração dele, por que isso aconteceu, e também o fato de Getúlio Vargas ter impedido que o fato de ele ter se suicidado fosse tornado público. Então, a gente abre já para esse momento. O governo de Getúlio Vargas achou que não cabia bem para um herói daquele quilate ter o fim da vida com suicídio, o que é um absurdo, né? É uma omissão histórica muito questionável, né, por parte do governo. Você fazer esse tipo de mentira, né, uma mentira histórica para contar sobre a morte dele, mas foi o que Getúlio Vargas quis e a família aceitou. A história do coração, que não é comprovada, mas existe essa sub-história, é que como estava acontecendo a Revolução de 32, não havia jeito de transporte entre as estradas. Ele estava em São Paulo, ia ser enterrado no Rio. Então, eles embalsamaram o corpo do Santos Dumont para que ele pudesse aguardar a guerra para ser transportado. Nesse momento de embalsamento do corpo, um amigo dele, um médico, o Dr. Walter, me esqueci do sobrenome, resolveu tirar o coração do Santos Dumont, guardar esse coração para provar que ele não tinha problema nenhum no coração. E ele ficou anos com esse coração guardado, até que o coração foi parar no Museu da Aeronáutica, né? Então, dizem que existiu esse médico. Para provar que não... Para provar. A manchete é que ele teve um problema de coração, né? A morte, né? No atestado de óbito. No atestado de óbito. Ataque cardíaco, né? Ataque cardíaco. Aí o amigo médico falou, nossa, o coração dele é bom demais, e que mentira deslavada. Vamos guardar. É uma história meio estranha, né? Parece que o cara gostava tanto dele que levou o coração, não deixou enterrar o coração. Mas foi essencial nesse momento para auxiliar na verdadeira causa. Isso, acho que foi anos depois, ou 15 anos depois, é que isso tudo foi... E o coração realmente está lá, né, na estátua, né? Está lá, quer dizer, a gente acha que está. A gente acha que está, né? Eu já cheguei a ver e escrevi um artigo sobre aquela bola dourada com a pessoa segurando, isso, né? É o Ícaro.
Estranho, exatamente. Um pouco. Hoje tem um simbolismo estranho. Eu imagino isso numa época onde você tinha um herói nacional. Inclusive, agora me pintou uma dúvida. Durante toda a trajetória de Santos Dumont, hoje a gente tem aviões muito diferentes em relação à concepção, eles vão mais alto, mais rápido, etc. Só que ainda assim, mesmo que você faça um avião no seu quintal, é bem possível que você suba alto o suficiente para se acidentar. Teve alguma vez que ele teve esse... quais foram as principais, e se teve alguma vez onde ele sofreu esse risco de vida, assim, que ele teve mais próximo de perder a vida antes de tirar a própria vida em relação ao uso das suas criações? Ele sofreu inúmeros acidentes, né? Mas, mais de 10, né, parece. Como diz o Guto Lacaz, no nosso documentário, saiu de todos ileso e elegante. Ele realmente teve muita sorte. Teve um que ele estoura numa parede de um hotel em Paris, que vai corpo de bombeiro, inclusive isso está lá no filme. Ele foi realmente uma sorte incrível. E muitos aeronautas, não sei, morreram nessa época, né? Muitos loucos que pegavam aquelas asas desengonçadas, caíam e morriam. Muita gente morreu. Dizem que ele aprendeu a cair, né? Que ele tinha uma técnica para cair. Dizem isso também. Ele sabia cair também. Ele sabia voar e sabia cair. Então, o Henrique fala isso. O Henrique fala isso. Henrique Lins de Barros, documentário. Ele sabia cair. Bom, em alguns discursos que o Santos Dumont faz, ele sempre enaltece esses passados, esses primórdios da aviação. Cita nomes de vários... pessoas, esses malucos. Esses malucos. Foi um processo, né, a invenção do avião. Muita gente participou e ele sempre creditou esses companheiros. Muito bonito. Muito legal, muito legal. Me surgiu uma outra dúvida, inclusive enquanto a gente falava, que às vezes é um pouco difícil de relacionar, mas eu pensei aqui com os meus pauzinhos, porque Santos Dumont teve sua ascensão pública, se tornou uma figura conhecida no início do século XX, que é justamente onde começa o boom da cinematografia. Talvez ele tenha sido uma das primeiras personalidades brasileiras, se não a primeira, mais filmada para aquela época, com mais registros audiovisuais. Como foi captar isso? Quais eram as dificuldades de materiais? E como não, acredito eu, posso estar errado, que não tinha-se muito material audiovisual dele, por mais que tenha mais que qualquer outra personalidade da época, como foi preencher esse documentário? Olha, ele era um homem que ele registrava tudo que ele fazia, chamava a imprensa. Ele era, como que chama hoje em dia, Mônica? A Solange do Instagram? Ele é midiático, né? Ele era um homem Ele é midiático, não, ele é, como é que um influenciador? Ele era quase um influencer. Vamos vir com o influenciador. Mas ele tinha o número de visões e que ele aparece, o tanto que ele era visto, tipo isso, para a época, né? Ele saía em todos os lugares, saía em todos os jornais e ele registrava tudo dele. Ele fazia questão, né, de fotografar, filmar, tudo isso. Né? E guardava tudo, né, também. Grande parte ele guardou. E outro dado importante, a família também cedeu isso tudo software livre também, né? Qualquer um pode ter acesso a essas fotos, está tudo no Museu Paulista, muita coisa no Museu Paulista, tem coisa em Cabangu, né, aqui em Minas Gerais, mas tudo isso é livre acesso, assim. Os filmes, as fotos, isso também foi importante para a construção do filme, né? Esses acervos. Sim, todos, né, foram assim, todos autorizados, estão todos na internet também, né, na verdade, né, a maioria. Muito legal, assim como
o próprio documentário disponível no Curta On. Isso é muito legal. Para quem quiser conhecer a fundo essa história, tem Santos Dumont, O Céu na Cabeça. Desses dois que conversaram comigo agora, Éder Santos e Mônica Sequeira. Vocês querem passar redes sociais pro pessoal seguir vocês e acompanhar o trabalho? Vai aí, Éder, você que é rede social. Puxa, mas a rede social seria Instagram, não é isso? Trem Chique, né? É @Trem Chique. Eu não sei passar isso não, Wallace, como é que passa? Não, sem problema. Já está passando então na tela. Aí, assim. Tem sem problema, está passando aqui o letreiro na tela. Melhor. Eu não sei passar isso muito bem, não. Não, mas sem problema. Já está ilustrado com tremenda facilidade. Eu agradeço vocês dois por terem disponibilizado esse tempo, conversado sobre essa obra a fundo e ter sanado algumas boas curiosidades sobre esse ídolo nacional. Muito obrigado, viu, gente? Obrigada a você, Wallace. Obrigado a você. Canal Curta. Obrigado, Canal Curta. Vamos assistir aí o documentário. Vamos, né? Falou, obrigado. Perfeitamente, muito obrigado a vocês e muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo. Não se esquece de deixar um curtir no vídeo e também se inscrever para receber outras entrevistas legais como essa. Até mais!